Bem, galera, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nessa videoaula a gente vai começar a trabalhar fotossíntese, esse processo de metabolismo energético que eu sou apaixonado, tomara que você também. Fotossíntese pra gente vai ser organizada em 3 videoaulas. Nessa primeira videoaula eu vou trabalhar os aspectos gerais do cloroplasto e da fotossíntese enquanto reação. Na aula 2, na videoaula 2, fase clara, fase escura, aquelas etapas bem organizadas, e um vídeo 3 para quem quer aprofundar um pouco mais, para quem quer mergulhar mais no assunto, as fotofosforilações. Então vamos começar? Então, primeiro vou falar desse personagem, né, desse protagonista da fotossíntese, que é o cloroplasto. Vou te falar da evolução, processo evolutivo, como ele surgiu, da estrutura e da função dele. Eu quero te lembrar uma coisa: existe organismo que faz fotossíntese e não tem cloroplasto. É o caso das cianobactérias, né? Seres procariontes fotossintetizantes. Não tem organela. Então não tem cloroplasto, só para lembrar. Cloroplasto é coisa de alga e de planta, tá bom? Então a história evolutiva do cloroplasto perpassa exatamente pela teoria da endossimbiose, que foi uma teoria evolutiva proposta por Lynn Margulis. Então o que aconteceu lá no passado, há bilhões de anos atrás, né? Aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás, um ser procarionte sofreu um processo de invaginação e deu origem a uma célula eucarionte ancestral. Esta célula eucarionte ancestral fagocitou, portanto, uma bactéria aeróbia. E dessa linhagem que abrigou, que fagocitou essa bactéria aeróbia, nós vamos ver o desenvolvimento da linhagem evolutiva para as células que têm mitocôndria. Porém, lá no passado, além de fagocitar o ancestral da mitocôndria, células eucarióticas fagocitaram também cianobactérias. E, portanto, ter fagocitado cianobactéria deu origem ao cloroplasto. Então, moral da história: quem tem cloroplasto tem mitocôndria também, algas e plantas, certo? Uma linhagem evolutiva que, numa primeira fagocitose, capturou o ancestral da mitocôndria e, num segundo momento, fagocitou e internalizou a cianobactéria, que é a ancestral do cloroplasto, tá? Então, o cloroplasto ele tem uma estrutura de organela endossimbionte. Essa é a classificação do cloroplasto. Organela endossimbionte. Essa membrana externa é uma evidência evolutiva de que ele foi fagocitado no passado. A membrana interna tem padrão bioquímico de membranas de bactérias, membranas procarióticas. O tilacoide é um conjunto interno de membranas muito bem organizadas em pacotes como moedas, onde fica a clorofila. O estroma é o fluido que preenche todo esse espaço, dotado, entre outras coisas, de DNA circular e ribossomo 70S, que são também características procarióticas. Aí estão as evidências, né, evolutivas de que o cloroplasto realmente já foi no passado uma cianobactéria. Bom lembrar que na aula de fase clara e fase escura eu retomo o cloroplasto, trabalhando ainda mais detalhes com vocês, tá bom? Mas tá aí o personagem, o ator principal da fotossíntese. A fotossíntese é uma reação química que tem suas características. Vamos estudá-la agora. Então, na fotossíntese, nós temos, portanto, 6 moléculas de gás carbônico reagindo com 12 moléculas de água. Nesta reação, sob efeito da luz, né, claro, nós vamos formar uma molécula de glicose, que é o alimento, energia, matéria orgânica, 6 moléculas de gás oxigênio e, no final, água, para poder equilibrar aí essa equação. A fotossíntese, portanto, ela está convertendo o gás carbônico em matéria orgânica, está convertendo esse carbono inorgânico em carbono orgânico. Então, o gás carbônico, ele é fonte de carbono inorgânico. A água, ela é fonte de hidrogênio, ela é fonte de elétrons e ela é fonte de oxigênio para formar o gás oxigênio. A glicose é energia orgânica, é matéria orgânica, é alimento, é comida.
Então perceba que nós podemos muito bem chegar à conclusão que a fotossíntese é a conversão de CO2 em matéria orgânica, sob a ação de energia luminosa. Perceba que ao olhar essa reação que está aí no quadro para você, todas as substâncias partícipes têm oxigênio, o átomo de oxigênio presente. Então, lá no passado, se fez a seguinte pergunta: ora, da onde vem o gás oxigênio que eu respiro? Da onde vem o gás oxigênio que está na atmosfera? Ele vem do gás carbônico, ele vem da água, ele vem da água. Então, se nós marcássemos o oxigênio da água com o isótopo O18, eu só enxergaria esse isótopo O18 lá no gás oxigênio, tá vendo? Então isso prova a origem e o destino do átomo de oxigênio da água. Então, fechando, o oxigênio da água vai virar o gás oxigênio. Gente, do ponto de vista da reação fotossintética, presta bem atenção no que eu vou falar agora para você não pensar em bobagens. Do ponto de vista da reação fotossintética, o gás oxigênio, sabe o que é? É expurgo. Ele não serve para nada na fotossíntese, por isso ele é expulso. E, portanto, aqui na atmosfera ele terá outro papel para os seres aeróbios. Mas lá dentro do cloroplasto tem que mandar ele embora, porque não serve para nada. Entendeu? Então nós vamos ter alguns aspectos aqui que eu posso colocar a fotossíntese no gráfico. Veja só. Se eu for avaliar o nível de energia em função do tempo numa reação dessa, eu vou perceber que eu começo com moléculas que têm baixo nível de energia, que é o CO2 e a água, certo? E a fotossíntese promove uma elevação do nível de energia em seus produtos, que é a glicose. Então eu tenho reagentes com pouca energia e produto com muita energia. Esse salto energético foi promovido graças ao quê? A energia da luz. Então é a absorção da energia luminosa que promove esse aumento do nível de energia no produto. Então qual é a minha conclusão? É que a fotossíntese é uma reação endotérmica, ou seja, uma reação endergônica. Tá bom? Então, assim, qual é a conclusão que nós temos? Bem, então a gente chega à conclusão de que a fotossíntese transforma carbono inorgânico em orgânico, sendo, portanto, a base das cadeias alimentares. Como converte energia luminosa em energia orgânica, esse processo metabólico sustenta a vida do nosso lindo planeta Terra. Então, fotossíntese é vida, é alimento, é o que nos mantém sustentados aqui. Valeu? Aí agora tu vai ficar ligado, porque na próxima videoaula a gente vai aprender fase clara, fase escura, em que parte do cloroplasto é que cada coisa acontece, como é que se processa a fotossíntese no passo a passo dela para a construção da glicose. Tá bom? Então eu te vejo na próxima videoaula, Fundamentos Passados. Um beijo, fica com a gente. Valeu!